Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, gente boa, filhos e filhas. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 30 de janeiro. Nós estamos na quarta semana do tempo comum. Estamos em Lucas 4, do 21 ao 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Sarepta. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste quarto domingo do tempo comum, nosso Senhor Jesus Cristo está na sinagoga, está rodeado de pessoas, os mestres da lei, fariseus, doutores, e Jesus diz que esta palavra que acabastes de ouvir se cumpriu, porque ele é o Messias, o enviado, e as pessoas estavam admiradas, estavam encantadas, mas aí aparecem os questionamentos, né? Não é este o filho de José? Porque Jesus está na sinagoga. Essa sinagoga fica lá em Nazaré, lá na Galileia, lá onde morava José, lá onde morava Maria, onde o anjo anunciou para Maria que ela seria a mãe do Salvador. Foi ali que Jesus viveu a sua infância, até os 12 anos ali na carpintaria. A gente vê isso tudo na Sagrada Escritura, e aqui estão admirados. Quem é esse que está falando? Da onde vem essa sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro? E aí Jesus diz: realmente vocês vão me dizer, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Quer dizer, como que você quer fazer milagres, quer falar essas coisas? Nós te conhecemos, você é daqui mesmo. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria, fala Jesus. E assim, diante da palavra de Jesus, ficaram enfurecidos. Jesus lembra um caso também de muitas viúvas, porém só a viúva de Sarepta, que a ela foi enviado Elias. Muitos leprosos, Naamã, o sírio, só que foi curado, são exemplos de pessoas que também poderiam ter sido curadas, mas não foram porque não creram. E assim como aconteceu com a viúva, como aconteceu com Naamã, assim também nosso Senhor Jesus Cristo aqui
não pode fazer muitos sinais por causa da incredulidade deles. Ficaram furiosos, expulsaram-no da cidade e queriam lançá-lo no precipício. Olha a fúria do inferno, a fúria desse mundo contra Deus. Essa semana nós ouvimos a palavra onde Jesus falava: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ele mesmo, Jesus, é de fato o Cordeiro de Deus que foi enviado para o meio de lobos. Por isso a rejeição, por isso a fúria desses homens, a ponto de expulsá-lo e querer lançá-lo no precipício. Mas nos alegra esse final do Evangelho. Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Esse deve ser, meus irmãos, minhas irmãs, o grande ensinamento para nós nesse domingo, dia do Senhor. Em meio a tantas incompreensões, em meio a tantas dificuldades, não desanimar, não deixar de caminhar. Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Jesus tinha clara qual era a sua missão, para que ele foi enviado. Por isso ele não se detém na dificuldade, por isso ele não recua, por isso ele não desvia, não, ele segue o seu caminho, fala firme, anuncia, denuncia. É a radicalidade do Evangelho. Nós temos que ter radicalidade. As pessoas hoje não querem radicalidade. Radicalismo é perigoso, mas a radicalidade do Evangelho é necessária. E Jesus viveu isso e ensinou isso. Às vezes na igreja, quando a palavra aperta, quando a palavra questiona, quando a palavra pega no pé, muita gente mais ou menos quer fazer isso aqui, quer expulsar o pregador, quer às vezes rejeitar o padre, porque a palavra de Deus questiona, a palavra de Deus nos interpela, a palavra de Deus deve ser como uma espada de dois gumes, né? Que corta, que questiona, que provoca mudança, conversão. Mas muitas vezes, quando a palavra pega no nosso pé, nós queremos recuar. Já não vamos mais à missa, já não vamos mais a essa missa, já vamos mais ser católicos e assim vamos desviando o foco. Então caminhemos e vamos percebendo que Deus nos ama e por nos amar nos corrige, nos orienta, nos educa, nos forma, como um pai e uma mãe que de fato ama o seu filho, por isso educa o seu filho, mesmo que às vezes é preciso ter um pouco mais de firmeza, mas assim Deus também faz conosco. Por isso, nesse domingo, meu irmão, minha irmã, não deixe de ir à Santa Missa, participar, receber a Santa Eucaristia, sempre tendo presente o grande exemplo de Jesus Cristo, que passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.